nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Que bom, meus irmãos, novamente nos encontramos aqui, nesse dia 30 de agosto de 2020, 22º domingo do tempo comum. E nos reunimos hoje de um modo muito especial, rezando e pensando aí em todos aqueles homens e mulheres, jovens, que tenham também a missão, que carregam e executam a missão de serem catequistas em nossas comunidades. Vamos continuar a leitura do Evangelho, a meditação do Evangelho que nos é proposto para esse dia. E o dia de hoje nós encontramos o texto que está lá em Mateus, capítulo 16, versículos de 21 a 27. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Bem, se nós recordarmos alguns dias atrás, nós meditávamos o texto do Evangelho que estava em Mateus 16, só que do versículos 13 a 16, mais ou menos, onde Pedro faz aquela confissão, né? Tu és o Filho do Deus vivo, diante da pergunta de Jesus, e vós quem dizeis que eu sou? Ali Pedro recebeu essa graça, como o próprio texto evangélico nos fala, não foste o homem ou o sangue ou nenhum humano que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus, e diz: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Poucos versículos depois, quando Jesus, entendendo e apresentando para os discípulos o significado do seu messianismo, o significado dele ser o Messias, o ungido, aquele aguardado por todos os povos, por todo o povo judeu, melhor dizendo, os discípulos parecem não compreender muito bem. Porque, veja, embora houvesse a espera pelo Messias, a imagem do Messias que eles aguardavam era um Messias que viesse para restaurar em Israel todo o seu esplendor, toda a sua força, sua potência mesmo, como nação, como povo, como esse povo eleito. Mas veja, aquele que vem para restaurar Israel, Jesus apresenta como aquele que deve sofrer e ser rejeitado da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, e não só ser rejeitado, mas também morrer. Os discípulos parecem que não escutam muito bem o finalzinho e ressuscitar ao terceiro dia, que é o que o evangelista nos coloca. Mas essa parte de ser rejeitado pelos mestres da lei e essa parte do sofrimento, Pedro parece querer tirar isso da missão do Messias, separar, como se o Messias ele viesse para ser poderoso, ser forte, ser imbatível no combate. E Jesus se apresenta como um Messias mais ou menos ali aos moldes do servo sofredor de Isaías, aquele que veio para sofrer e pelo meio do sofrimento nos restaurar a vida. Aquele que veio para assumir a dor do seu povo e dar por ele e para ele uma vida nova. Mas isso não é muito bem compreendido pelos discípulos e Pedro então começa a dizer para Jesus: Deus não te permita que isso aconteça. E aí, Jesus Cristo, que havia dito alguns versículos atrás: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Diante dessa fala de Pedro, que é diferente, veja, é diferente daquilo que é
o pensamento de Deus, como Jesus vai dizer, porque o que pensas não é as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Pedro deixa de ser aqui em grandes aspas, tá? Para entendermos. Mas é a referência que o evangelista fala. Aquele que era a pedra da igreja enquanto agia pela unção de Deus, pela ação de Deus nele, agora é pedra de tropeço, porque pensa como os homens. Um grande ensinamento para nós entendermos que na caminhada em direção a Cristo, a caminhada em sermos verdadeiramente santos, em assumirmos na nossa vida essa marca indelével da santidade, não basta somente conhecer a palavra, é preciso colocar em prática. Não basta nem mesmo somente as grandes revelações do alto, mas se nós, diante das verdades que Deus nos apresenta, nós não aderirmos isso para a nossa vida, vai ficar um vazio e também nós nos tornaremos pedra de tropeço uns para os outros. E aqui vem uma reflexão que o Senhor me traz ao coração e eu acho necessária nós pensarmos na nossa vida. Será que eu tenho sido pedra de tropeço na vida dos meus irmãos? Isto é, se tenho olhado e pensado aos moldes humanos e não aos moldes divinos? Ou seja, não é negar a nossa humanidade, mas é entender que o meu olhar tem que ser para além. Não dá para eu permanecer tendo um olhar superficial, raso e limitado. É preciso ter um olhar de quem vai além, de quem contempla a verdade para além daquilo que é aparente, para além daquilo que talvez esteja aqui, ao toque das nossas mãos, e contempla aquilo que está ao toque do coração. É ter esse olhar que consegue perceber as nuances que as realidades nos apresentam e captar a voz suave, aquela brisa suave de Deus que nos aponta para a eternidade, para não sermos pedra de tropeço, para não apontarmos aos outros aquilo que é a nossa vontade, mas apontar aquilo que é a vontade de Deus, para não indicarmos o caminho fácil, mas o caminho que é a vontade de Deus, para não nos contentarmos com aquilo que é superficial, mas adentrar na profundidade da ação de Deus em nossas vidas. É um convite, meu irmão, minha irmã, para encontrarmos o verdadeiro tesouro, para não ficarmos no raso, para não ficarmos na superficialidade, mas ter a coragem de perder a vida para ganhar a vida eterna, de encontrar o tesouro verdadeiro, que outra coisa não é que simplesmente ganhar a vida e não perdê-la em prol do homem, ou dos homens do mundo. Santa Teresinha, num dos seus poemas, ela diz, que diante daquela tentação de que os teus perfumes saibam utilizar utilmente, e ela vai dizer: que graça, Senhor, que graça, os meus perfumes são teus para sempre. Que nós tenhamos a coragem, meus irmãos, de entregar o nosso perfume inteiramente para Cristo, gastando-nos por Ele, com Ele e nele. Que assim a nossa vida terá sentido e nós apontaremos e viveremos a graça da eternidade. Que Deus te abençoe a ti e a tua família, e pedimos neste momento a bênção sobre você e toda a tua casa, a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E como não podemos deixar de lembrar, se você nos segue aqui pelo Instagram, não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhá-lo, de deixar o seu comentário abaixo desse vídeo. Se nos segue aqui no YouTube, não se esqueça de fazer a inscrição no canal, de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo e deixar também aqui a tua experiência com essas palavras e fazer com que ela chegue a tantas outras pessoas. Deus te abençoe. Muito obrigado.